Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo a todos um excelente dia, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, a família de vocês, que abençoe a todos nós. Vamos orar? Vamos orar para o Papai do Céu abençoar nosso bairro, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que gostam de nós, aqueles que também não gostam. Vamos orar pelo nosso país, amém? Por todas as pessoas que necessitam. Papai do céu, obrigada por mais esse dia, obrigada por estarmos aqui. Pedimos ao Senhor que abençoe o nosso bairro, nossos vizinhos, que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor esteja com todos nós, nos abençoando. Visite os hospitais, os asilos, as cadeias e todas as pessoas que necessitam do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, amém, amém. Crianças, hoje nós vamos falar de Jonas. Vocês sabem quem foi Jonas? Vocês já ouviram falar, com certeza, muitas vezes nós já contamos para vocês a história de Jonas. Jonas era filho de Amitai e ele morava em uma pequena aldeia chamada Gat-Hefer, na terra de Zebulon, na Galileia. E certo dia Deus falou a Jonas: Jonas, eu quero que você se dispõe, vai até a grande cidade Nínive e fala contra eles. Fala para eles que a maldade, as coisas ruins, todas as coisas más que eles estão fazendo, estão chegando até a mim, até os meus ouvidos. E eu não estou gostando nada disso, Jonas. Você vai lá e fala isso para eles. Tudo que eu falei. E o que Jonas fez? Jonas se arrumou, né? Se aprontou bonitinho, direitinho e foi para outro lado, né? Deus mandou ele para um lado, ele foi para outro. Por quê? Jonas achava que aquele povo era um povo muito ruim, eram pessoas muito más, por isso ele não quis ir para lá. Então, ao invés de ele ir para lá, ele se arrumou, foi até o porto de Jarpe, embarcou no barco que se dirigia, embarcou em um navio que se dirigia para Tarsis, né? Totalmente diferente de onde Deus mandou ele ir. Jonas quis se esconder de Deus, Jonas quis fugir de Deus, mas nós sabemos que nós não podemos nos esconder de Deus em lugar nenhum que a gente vá, que a gente entre, nós não podemos nos esconder de Deus. E aí, crianças, o que aconteceu? Deus mandou uma grande tempestade. Ninguém foge de Deus. E aí, o navio começou a se balançar para lá e para cá, para lá e para cá. E o navio, sabe, o navio começou a querer quebrar, se despedaçar, partir ao meio. E os marinheiros ficaram todos desesperados, eles ficaram com medo. Cada um começou a orar para o seu Deus e começaram a jogar as cargas dentro do mar, porque para eles o navio estava muito pesado, começaram a jogar tudo dentro do mar, e aí começaram, como eu já havia falado, cada um orar para o seu Deus, né? E a tempestade continuava, e o navio balançando para lá e para cá, e aquele desespero, aquele medo, vocês imaginam, né, crianças? Medo total. E Jonas? Onde Jonas estava, crianças? Vocês sabem onde Jonas estava? Jonas estava dormindo lá no porão do navio, sossegadão, lá no porão do navio, dormindo bonitinho. Aí eu vou ler aqui para vocês, ó. Jonas, nesse momento, dormia profundamente no porão do navio. O capitão o acorda dizendo: o que está acontecendo contigo? Levanta! Invoca o teu Deus, talvez ele tenha compaixão de nós. Jonas estava tranquilo, dormindo, e os marinheiros estavam desesperados, com medo de morrer, jogando tudo no mar. Mal sabia eles que aquilo que estava acontecendo era por causa de Jonas, né? E Jonas teve que levantar
E então, crianças, os marinheiros decidiram lançar sorte entre eles. Porque eles falavam, olha, algum de nós é responsável por isso aqui. Vamos lançar sorte, vamos ver quem é o responsável. E vocês sabem quem foi o responsável? Jonas, o próprio Jonas. Depois caiu onde? Em Jonas. Então lhe disseram, você pode nos contar por que isso está acontecendo conosco? Qual é a tua terra e de que povo tu és? Jonas teve que se explicar. Jonas teve que contar tudo o que aconteceu, o porquê que aquilo estava acontecendo. Jonas teve que se explicar, crianças. Né? Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ele desobedeceu a Deus. Somente a Deus ele desobedeceu. Né? Nós não podemos desobedecer a Deus, crianças, de jeito nenhum. E nós, muitas vezes, desobedecemos sim, não é verdade? Quando nós praticamos coisas que não agradam a Deus, ou não fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós desagradamos a Deus sim. Então Jonas falou que servia um Deus vivo de Israel. Nesse momento, os homens temeram muito, pois Jonas já havia contado que estava fugindo desse Deus. Eles sabiam que aquilo tudo que estava acontecendo, então, era porque Jonas estava fugindo de Deus. Então, eles ficaram com muito medo mesmo. Eles temeram. E aí, então, os marinheiros perguntaram, né, o que nós vamos fazer? Né, o que nós vamos fazer? Eles estavam com medo de jogar Jonas no mar. E aí eles queriam saber o que eles iam fazer. E Jonas falou, me joga no mar. Me joguem no mar, que tudo isso vai passar, vai acabar. Mas a princípio eles não quiseram jogar Jonas, né, no mar. E aí eles continuaram a remar, mas a tempestade não se acalmava. A tempestade não parava. E eles não queriam jogar Jonas no mar. Mas, infelizmente, não parava a tempestade. O que aconteceu? Eles tiveram que jogar Jonas no mar. E aí, então, eles jogaram Jonas no mar. E logo a tempestade parou, acalmou, parou. E aí, criança, aqueles homens ficaram com tanto medo, depois que eles jogaram Jonas, né? Eles ficaram com tanto medo que eles, olha só, olha aqui para vocês. Olha, os homens que estavam no navio ficaram possuídos de temor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Deus de Jonas. Você viu? Eles ficaram com medo. Lembra que eu falei para vocês que eles estavam cada um, na hora do desespero, cada um orando ao seu Deus, né? Mas agora, eles conheceram o Deus de Jonas. O Deus de Jonas era um Deus de poder, que fazia a tempestade, que acalmava a tempestade. Então eles oraram ao Deus de Jonas. Conheceram o verdadeiro Deus, o verdadeiro. Então, crianças, Jonas foi lançado no mar, e lá dentro do mar, Deus permitiu que um peixe grande engolisse Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Vocês imaginam, crianças? Dentro do mar, né, já o desespero. Imagina ele se afundando, entrando no desespero, e de repente um peixe grande engole ele, e aí ele fica lá dentro do peixe. 3 dias e 3 noites. Ele ficou ali, por permissão de Deus, o Senhor, lá no fundo do mar, lá dentro do peixe. Mas nada aconteceu com ele, porque Deus não permitiu.
E então Jonas clamou a Deus lá dentro do peixe. Ele falou com Deus, ele, sabe, pediu para Deus perdoar. Ele clamou a Deus ali, dentro daquele peixe. Eu vou ler para vocês um pedaço. Em meu deserto clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele clamou, tem mais, né? Ele clamou a Deus ali. E Deus ouviu o clamor de Jonas. E Deus pode ouvir o nosso clamor. Nós pecamos, claro, mas Deus perdoa e nos ouve sempre. E aí, crianças, Deus ordenou um grande peixe que vomitasse Jonas. Depois de 3 dias e 3 noites, depois de Jonas ter clamado ao Senhor lá de dentro do peixe, ele foi vomitado de dentro do peixe. E aí, as mesmas coisas que Deus falou a primeira vez, Deus falou de novo. Jonas vai até a cidade de Nínive e profetiza contra aquele povo. As maldades que eles estão fazendo estão chegando até mim. Ele tinha que ir. Deus ordenou ele ir. E ele era um profeta do Senhor. Apesar de não gostar daquela gente, de não gostar daquele povo, Jonas foi. Jonas teve que ir. E ele, dessa vez, ele foi falar para aquele povo. E aí Jonas falou para aquelas pessoas tudo que Deus mandou falar. Falou tudo. E o que aconteceu? Aquelas pessoas ficaram com medo e se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram, pediram perdão para Deus, fizeram jejum. O rei ordenou que todos fizessem jejum, todos, até mesmo os animais, todos fizessem jejum, se arrependeram, pediram perdão para Deus de todos os seus pecados, de todas as maldades que eles estavam cometendo, de todo o mal, porque para Deus falar, eles estavam cometendo coisas ruins, muitos pecados. Mas depois que Jonas, o profeta do Senhor, o profeta de Deus, foi lá, eles se arrependeram. Imagina quantas crianças, quantas pessoas e quantas famílias foram salvas, né? E aí Deus ouviu o clamor das pessoas daquela cidade e perdoou. Deus perdoou aquela gente. Deus perdoou. Vocês imaginam, né, como eu já falei, quantas famílias foram salvas? Deus iria destruir aquelas pessoas, mas eles ouviram o que o profeta Jonas falou. E aí eles se arrependeram, ficaram com medo, pediram perdão para Deus, se arrependeram de coração. Porque para Deus perdoar, a gente tem que se arrepender de coração, crianças, de coração. Deus, nós não sabemos, não conhecemos o coração do homem, mas Deus conhece. Então Ele sabe quando nós nos arrependemos de verdade, nos arrependemos de coração. E aí Ele nos perdoa. Ele nos perdoa, assim como Ele perdoou aquela gente, aquele povo de Nínive. Então Deus perdoou o povo de Nínive, só que Jonas não gostou de nada não, né? Ele ficou muito bravo, ele ficou tão bravo que queria até morrer. Ele achava que aquele povo não era digno de perdão, não era digno do perdão de Deus, por isso ele ficou bravo. Eu vou ler aqui para vocês. Com isso Jonas ficou muito aborrecido, extremamente irado e orou ao Senhor. Ah, Senhor! Não foi essa minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Jonas, ele ficou muito irado, muito bravo. Ele não queria que aquele povo fosse perdoado, ele queria que o povo fosse destruído. Então Jonas saiu de lá,
né, muito bravo ainda, e Deus falou para ele, Deus respondeu para ele, é razoável essa sua ira? E aí o que Jonas fez? Ele saiu da cidade, ele montou uma barraca e repousou. E Deus é tão bom que Deus fez nascer uma planta, aqui ó, Deus fez nascer uma planta em cima da cabeça de Jonas para fazer sombra para ele. E ele se sentiu muito feliz com isso, né? Porque o sol, com certeza, era muito forte. E aí Jonas ficou feliz, se sentiu confortável, extremamente confortável. Olha o que Deus faz, né? Jonas, ele queria que aquele povo fosse destruído. Deus perdoou, Jonas falou que queria morrer. Mas mesmo assim, Deus com todo amor e misericórdia fez sombra para Jonas, né? Para ele se sentir confortável. E no dia seguinte, o que aconteceu? Deus enviou um verme, destruiu a planta, que secou e morreu. A planta morreu. O Senhor também enviou um forte vento que dispersou as nuvens e um forte sol bateu sobre a cabeça de Jonas. E aí Jonas quis morrer, né? Ele, imagina, um sol forte na cabeça ali, e aí Jonas quis morrer, né? Jonas, ele também ficou com dó da planta, né? A planta morreu e ele ficou com dó daquela planta que tinha morrido. E aí ele ficou bravo, e aí ele queria morrer, não queria mais viver, né? E aí, crianças, ele ficou com dó daquela planta, mas ele não ficou com dó daquelas pessoas que seriam destruídas. Aí o próprio Deus falou para ele, você teve compaixão dessa planta, que você não fez nada, você não plantou, você não fez nada. Que nasce no dia, morre no outro, e não teve compaixão das pessoas, não é verdade? Deixa eu ver aqui, ó, vou falar para vocês, ó. Tivesse tu compaixão, né, da planta, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E assim, né? E assim termina a história dele, de Jonas. Ele não teve compaixão das pessoas, mas teve daquela plantinha, né? E aí a gente vê, termina aí a história de Jonas. Ele, apesar, né, de tudo que aconteceu, ele foi falar de Deus, né? Muitas vezes Deus manda a gente fazer as coisas, crianças, e nós não fazemos, e nós sofremos as consequências. Sofremos mesmo, sofremos sim. Então, não devemos fazer como Jonas fez, né? Tem coisas que é difícil mesmo fazer, tem coisas que é difícil mesmo falar. É difícil para mim, vou falar para vocês, é difícil para mim estar aqui falando da Bíblia, porque eu não sou uma pregadora, como eu sempre falei, mas eu estou aqui, eu peço a misericórdia de Deus, porque se Ele colocar no meu coração, vai louvar, vai falar, as pessoas precisam ouvir dele, né? E então, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer de tudo para, pelo menos, tentar fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer, nos deu para fazer. Tá bom, crianças? Essa história de Jonas é uma grande lição para que a gente possa aprender a obedecer a Deus e saber que quando não obedecemos, vem as consequências. E nós sofremos, e as pessoas ao nosso redor sofrem. E as pessoas que nós achamos que não são dignas de perdão, elas precisam de perdão, elas precisam ouvir a palavra de Deus para que elas possam ser salvas, assim como nós queremos também. Não devemos ser egoístas e pensar somente em nós e na nossa família. Todas as pessoas são nossa família, porque são filhos de Deus e precisam de Deus.